Momento da Palavra e Oração. A paz do Senhor, amados e queridos irmãos e irmãs e ouvintes da Palavra de Deus. É com muita alegria que nós estaremos ministrando mais uma porção do Momento da Palavra e da Oração. Eu quero trazer uma palavra em Provérbios capítulo 24 e o versículo 30 até o versículo de número 34, que nos diz: Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis que toda estava cheio de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi instrução, um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Amados e queridos irmãos e queridas irmãs, são ensinamentos que Deus nos traz. Eu me lembro há muitos anos atrás, um amado pastor deu um testemunho que quando ele passou perto de uma casa ali nos Estados Unidos, ele viu realmente a janela daquela casa quebrada, tudo torto, mato. Ele viu realmente bastante coisas ali negativas, e uma pessoa morando naquela localidade. E aí Deus trouxe no coração dele, do amado pastor, falou: você está vendo esta casa, filho? A maneira que ela está? Isso é o que está no íntimo dessa pessoa. Isso realmente é o que está realmente no mais íntimo desta pessoa. Porque, querido, para se ter realmente uma casa, não precisa ser uma mansão, mas poderia ser bem cuidada, poderia ser limpinho. Eu lembro há muitos anos atrás, quando nós íamos realmente numa fazenda, Rancho Alegre do Café, ali ia fazermos um trabalho realmente ali da igreja, e na época realmente ali em Porecatu, era uma casinha simples, humilde, da irmã realmente Benedita. Mas você chegava naquela casa ali, casinha de tábua, aqueles bolinhos que ela fazia daqueles galinhos realmente de crochê, limpeza naquelas tábuas. Então é isto, querido, realmente que este provérbio traz. Querido, olha aqui: passei pelo campo do preguiçoso. Não é de uma pessoa que trabalha, não era de uma pessoa que se esforçava. É a mesma coisa a nível espiritual, querido. Eu pergunto, se a gente não tiver uma vida de oração, uma vida de consagração, uma vida realmente ali de louvor e adoração, eu pergunto, como que a gente vai se desenvolver espiritualmente? Mas aqui a nível natural, passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Será que ele não tinha noção que precisava realmente carpir ou cuidar, ter zelo realmente por aquela propriedade? É a mesma coisa. Será que a gente não tem que ter zelo, em primeiro lugar, realmente pelo reino de Deus, pelas coisas espirituais, e também, querido, na nossa vida? Não é para andar tudo estrabelhado, arrebentado. Pode ser uma roupa simples, pode ser realmente uma roupa humilde, pode ser realmente uma casinha simples e humilde,
Mas aqui eu passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Ele não tinha entendimento. Era preguiçoso. E eis que todo estava cheio de cardos. E a sua superfície coberta de urticas. E a sua parede de pedra estava derribada. Será que não tinha condição de ele carpir, meu irmão? Fazer um roçado? Será que não tinha condição de ele colocar realmente os seus tijolos no seu devido lugar? Eu pergunto, e a nossa vida espiritual? Vamos levar para a dimensão espiritual. Como que está a nossa vida espiritual? Ai, irmão João, mas é tão difícil. Ai, irmão João, mas servir a Deus eu não tenho tempo. Ah, se eu puder eu vou. Se eu tiver condições eu faço. 24 horas por dia o ser humano tem, querido. E muitas vezes vai dizer que não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para orar. Não tem tempo para se consagrar. Pode até não ter leitura, meu querido. Pode até não ter leitura. Aquela irmã Benedita, realmente ali no Paraná, ali na Rancho Alegre do Café, não tinha leitura. Mas uma coisa ela tinha. Fazia as coisas realmente ali, era uma mulher de oração. Tudo limpinha, aquela casa de tábua. Aqueles bolinhos ali que ela fazia, realmente aqueles galinhos ali, de pescocinho na chaleira. Oh, querido, dava gosto ir naquela casa humilde. Olha, o que tendo eu visto, considerei, e vendo, recebi instrução. A mesma coisa, querido. Analisa para você ver realmente quantas pessoas que hoje estão numa situação difícil, porque não quer nada com nada. É aqueles crentes 6 horas por mim? Desculpe eu dizer, querido. Eu acho muito importante a palavra de Deus que 1 faz fugir 1000, 2, 10.000. O processo realmente da gente se unir em oração, mas cada um tem que fazer a sua parte. Não é 6 horas por mim? Vocês ministram para mim? Puxa vida, irmão João, nunca mais vou pedir para você. Problema teu. Deus está te dando uma instrução a mim. O que tendo eu visto, considerei, e vendo, recebi instrução. Presta atenção. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Tem pessoas que querem ter um bom salário, querido, mas não estuda. Eu pergunto a essa juventude aí que estão gazeteando, vai realmente para a escola só para maloquear. Como é que vai ser o futuro? Agora você pega certas pessoas, querido. Eu vejo muitas pessoas que querem passar realmente ali numa faculdade, estudam 10, 12 horas por dia, se dedicam, e amanhã eles pegam um emprego ali. Tem certas localidades, realmente, certa localidade está precisando de pessoa especializada sobre TI, em torno de 15, 20 mil reais por mês, livre de tudo, mas porque se esforçaram, se dedicaram, estudaram. Agora, como que você vai? Eu sempre falo, se você for fazer, por exemplo, ali vai ter uma vaga de emprego. Vai ter uma vaga de emprego. Aí eu vou me cadastrar nessa vaga de emprego. Mas existe realmente ali algo que você precisa ter para você realmente empreitar aquele emprego. Talvez a pessoa precisa ter o 2º grau, nível de faculdade. E se a pessoa não estudou? E se a pessoa não tem esse grau? Ah, não, mas Deus vai me abençoar. Como abençoar, querido? Como abençoar? O que
tendo eu visto, considerei, e vendo, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Agora eu quero falar um pouquinho na dimensão espiritual. Você vê realmente homens consagrados de Deus, que Deus usava poderosamente, Smith e Wigglesworth. Homens realmente ali, que eram uma bomba nas mãos de Deus. Mas eram uma pessoas que começou simples de tudo, mas dedicava oração, joelho no chão, leitura da Bíblia, meditação da palavra, adoração ao Senhor. Essas pessoas foram dia a dia crescendo na graça, no conhecimento, na sabedoria. E quantos queridos que foram instrumento usado poderosamente nas mãos de Deus. Agora você vê a pessoa que quer ser um homem consagrado, cheio do Espírito Santo, vai orar, vai acontecer milagre, vai acontecer prodígios e maravilha. Tem estudado, beleza? Tem orado bastante? Tem se dedicado bastante? Tem se consagrado verdadeiramente? Querido, olha aqui, ó. O que tendo eu visto, considerei, vendo, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Eu me lembro há muito tempos atrás, eu lembro, realmente, quando eu morei em São Paulo, tinha aquele programa do Zé Bete. Ele falava assim: gordo, 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 Ele falava: joga água nele, Dona Maria. Quer dizer, acorde esse preguiçoso, desperte esse preguiçoso. Querido, eu vou ler novamente, presta atenção. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Ele não passou perto do campo da pessoa trabalhadora, dedicada, esforçada, pessoas que limpavam realmente a lavoura, pessoas que se esforçavam, realmente se aperfeiçoavam. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Como que vai produzir remédio de vinha? Parreirais, se a pessoa não se dedica. E eis que toda, não é de vez em quando um matinho, estava cheio de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas. Coberta, tomada. E a sua parede de pedra estava derribada. O que tendo eu visto, considerei, e vendo, recebi instrução. Ele viu aquilo lá, e Deus falou assim: tá vendo como é que é aquilo ali, filho? Tá vendo como é que aquele homem relaxado ali, aquela pessoa relaxada? E a mesma coisa na dimensão espiritual, querido. Você quer alguma coisa de Deus? Você realmente quer crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria? Ser um homem realmente aí, cheio do Espírito Santo, do poder de Deus? Minha irmã, meu irmão, o que tendo eu visto, considerei, vendo, recebi instrução. Um pouco de sono, adormecendo um pouco, encruzando as mãos outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Que Deus tenha compaixão da minha vida e da tua vida. Quer ser alguma coisa? Você quer ser alguma coisa? Procure realmente algo digno para fazer. Se esforce, faça a tua parte.
que Deus vai te abençoar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E Deus vai te acrescentar o restante. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fica na paz do Senhor Jesus.